Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. É com muita alegria que eu estou com vocês nesta manhã de domingo, a fim de estudarmos juntos a palavra de Deus. Que momento precioso para todos nós, porque estudar a palavra é sempre um privilégio. E quando nós abrimos a Bíblia e a lemos, Deus fala conosco e ela sempre nos traz lições preciosas para o nosso viver. Eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente, pois estudaremos a palavra de Deus, que tem muito a falar ao meu e ao seu coração. Estamos estudando o Evangelho de Marcos, conforme as lições da revista Compromisso. E na manhã de hoje estudaremos a lição de número 6, que tem como título Alguns Momentos Especiais. Neste sentido, vamos refletir em 7 momentos com Jesus encontrados ao longo do capítulo 8 do livro de Marcos. E ao preparar a lição, eu fiquei pensando que nós temos aqui 7 momentos especiais, ou seja, um momento para cada dia da semana, a fim de que você, após esta aula, possa separar e refletir em cada um deles durante a semana que temos à frente, que se inicia hoje. Por isso, pega a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você pode acessá-la também no seu computador, tablet, no seu celular, onde você preferir. O texto será até projetado na tela enquanto eu fizer a leitura. O importante é que você use o seu material para que você possa anotar e fazer as observações necessárias a fim de aprofundar o seu conhecimento no texto e anotar cada uma das lições que serão destacadas e cada um desses 7 blocos, ou seja, esses 7 momentos com Jesus encontrados no capítulo 8 de Marcos, para que você reflita em cada um deles durante a semana. Separe um para refletir a cada dia. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Antes de lermos o texto, eu quero primeiramente orar com você, pedindo a Deus que nos dirija em mais este momento de estudo da sua palavra. Vamos orar? Pai amado, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque temos este privilégio de estudarmos a sua palavra que fala aos nossos corações, sua palavra que traz alegria para as nossas vidas, sua palavra que ilumina o nosso caminho, sua palavra, Deus, que nos dá sabedoria para cada decisão que devemos tomar, sua palavra que nos ajuda a fazermos a sua vontade, sua palavra que é a ferramenta do Senhor para moldar o nosso caráter, a fim de que tenhamos o caráter conforme o caráter de Jesus Cristo. Por isso, Deus nos conduza com o Espírito Santo neste momento em que vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós leremos todo o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, mas nós não leremos todos os versículos de uma vez só. Nós leremos de acordo cada uma dessas lições que tenho a apresentar nesta manhã, com base na lição de número 6 da revista Compromisso, cujo título é Alguns Momentos Especiais. Com Jesus, vivendo com Ele, a nossa vida ela é repleta de momentos especiais. E você que tem estudado o Evangelho de Marcos até aqui já percebeu que os discípulos, eles caminhavam com Jesus 24 horas por dia, durante a semana inteira. Eles estavam junto do Mestre, desde o dia em que passaram a segui-lo. E aqui no Evangelho de Marcos, Jesus ele está constantemente indo de um lugar para outro lugar e de uma maneira muito rápida, porque eram muitas
as aldeias, né, muitos dos povoados a serem visitados, a fim de que as pessoas pudessem ouvir a mensagem da chegada do reino de Deus, a fim de que pudessem ouvir os seus ensinos, a fim de que ele as curasse, a fim de que ele expulsasse os espíritos malignos que oprimiam tantas pessoas. Enfim, a atividade de Jesus apresentada no Evangelho de Marcos é uma atividade intensa. E aqui no capítulo 8, isso não é diferente. Nós veremos no capítulo 8 e vamos acompanhar Jesus, vamos nos juntar a esse grupo de discípulos apresentado aqui no capítulo 8 e vamos juntos, vamos caminhando, vamos navegar também, porque Jesus ele fez várias viagens aqui de barco, vamos navegar com eles e caminhando com Jesus, nós vamos perceber que as nossas vidas, elas são cheias, né? Cada um de nós vivemos muitos momentos especiais com Cristo. Isso aconteceu com aqueles homens no passado, homens e mulheres que no passado o seguiram. Isso acontece ainda hoje, pois Jesus Cristo, ele é o mesmo. E o primeiro momento especial com Jesus e as primeiras lições desta manhã está no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9. Você pode anotar aí, onde Jesus nos ensina sobre a sua sensibilidade com relação ao povo, com relação às pessoas. Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9, onde a palavra de Deus nos diz: Naqueles dias, aglomerando-se de novo uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Se eu mandá-los para casa sem comer, desfalecerão pelo caminho. E alguns vieram de longe. Então os discípulos lhe perguntaram: Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam: 7. Então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Como de costume, Jesus ele estava mais uma vez cercado por uma multidão. Aquelas pessoas o buscavam por diversos motivos. Elas queriam ouvir o seu ensino, elas queriam ser curadas, elas queriam ser libertas da opressão do maligno. E após 3 dias, conforme vemos no texto, 3 dias ouvindo ao Senhor, chegou o momento de irem embora. Mas, ao perceber que aquelas pessoas, além da necessidade espiritual, também precisavam se alimentar, precisavam fortalecer o corpo, Jesus ele falou com seus discípulos de que antes de despedirem a multidão, elas precisavam comer, elas precisavam alimentar o corpo. Ele evidenciou essa necessidade, destacando que eles precisavam providenciar algo para que elas comessem antes de ir embora. Nós temos aqui uma lição muito importante para a Igreja de Jesus Cristo hoje, para a Igreja em sua missão no mundo. O ministério de Jesus Cristo aqui na Terra, ele é o modelo para a missão da Igreja durante toda a sua história. E hoje ele continua sendo. Nós precisamos atentar para o exemplo de Jesus. Pois assim como aquele povo que constantemente cercava Jesus, o buscava mesmo nos lugares desertos para aprender a respeito da palavra de Deus, para receber algum tipo de ajuda,
aquelas pessoas tinham necessidades não só espirituais, mas necessidades materiais. E assim como elas, ainda hoje, muitas pessoas com necessidades materiais orbitam em torno da igreja e procuram a igreja para de alguma forma encontrar algo que supra essas necessidades materiais também. Por exemplo, aqui em nossa igreja nós temos o projeto chamado Tenda de Oração. E esse projeto, que funciona de segunda a sexta-feira, praticamente toda semana, ele conta com uma equipe que atende as pessoas que passam em frente ao templo da igreja, a fim de ouvir essas pessoas, ouvir sobre as suas necessidades, anotar os seus pedidos de oração, orar com elas naquele momento e também compartilhar a palavra de Deus, falando ali algum versículo, enfatizando alguma lição para aquela situação que a pessoa enfrenta. Os irmãos compartilham também um evangelho de João, um folheto da igreja, uma Bíblia, enfim, são diversos materiais para que as pessoas levem a palavra de Deus para as suas casas. E também aquele atendimento humano, onde as pessoas são ouvidas e a equipe apresenta as suas necessidades a Deus em oração. No entanto, nós também temos contato com muitas pessoas que passam pela tenda e muitas vezes não pedem por uma necessidade, uma questão espiritual, mas falam a respeito de uma necessidade material, de alimento. Tem muita gente que não tem o que comer em casa, seja alguém que mora na rua e até gente que tem sua casa, mas não tem comida, e a família passa por necessidades. Isso é algo que tem aumentado, a frequência desses pedidos tem sido cada vez maior, ainda mais nesse período de dificuldade financeira para as diversas famílias no país inteiro. Enfim, as pessoas que passam pela igreja, e não só aqui em Niterói, mas isso em todo o Brasil e no mundo, têm também necessidades materiais. E Jesus nos ensina como devemos lidar com isso, porque ele ressalta aos discípulos que diante daquela situação eles precisavam fazer alguma coisa. Jesus nos ensina que, embora a assistência social não seja o foco da atividade da igreja, o foco da missão da igreja, embora pregar o evangelho a fim de que as pessoas se reconciliem com Deus seja o nosso foco, atender as pessoas nessas necessidades, dentro, é claro, das nossas possibilidades, também faz parte da missão da igreja. Os discípulos daquela época, eles contra-argumentaram, você pode ver isso no capítulo 8, versículo 4, dizendo o seguinte: Senhor, onde alguém poderia arranjar pão para satisfazer essas pessoas? Onde alguém poderia arranjar pão para satisfazê-los aqui neste lugar deserto? Diante da escassez de recursos que eles tinham, eles contra-argumentam. Muitas vezes nós fazemos o mesmo, mas será que devemos deixar de ajudar as pessoas porque os nossos recursos são limitados? O que você pensa a respeito disso? O que Jesus nos ensina é que, mesmo com as nossas limitações, nós devemos buscar ajudar as pessoas de acordo com as nossas possibilidades. E eu quero destacar algumas lições dadas por Jesus a nós nesse texto. Observe aí no versículo 2. Aqui nós vemos a sensibilidade de Jesus. O texto diz que ele teve compaixão da multidão, porque as pessoas já estavam com ele há 3 dias e agora elas não podiam ir embora sem comer nada. Jesus nos ensina que devemos ser sensíveis às pessoas em suas necessidades espirituais, sim, mas também em suas necessidades físicas. Então, ele alimentou os famintos, porque foi sensível a essa necessidade das pessoas. Mas ele também ensinou a palavra. E aí eu quero destacar isso, porque há muitos grupos cristãos hoje em dia que dão ênfase por demais na questão da assistência social e se esquecem
da ministração da palavra. E Jesus, ele nunca ficou nesses extremos, nunca atuou somente pregando e ensinando a palavra ou apenas alimentando os famintos. Ele agiu com equilíbrio. A gente pode perceber isso já na primeira multiplicação dos pães e peixes. Volte aí na sua Bíblia para o capítulo 6 do Evangelho de Marcos, e nós vemos aqui, a partir do versículo 30, a primeira multiplicação de pães e peixes. E eu quero ler com você o versículo 34, Marcos capítulo 6, versículo 34. Aqui, a palavra diz o seguinte: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Vejam, Jesus olhou para aquela grande multidão e teve compaixão dela. Foi o que nós vimos em Marcos capítulo 8, versículo 2. Ele teve compaixão. E o que ele faz? Ele passa a ensinar as pessoas que eram como ovelhas sem pastor, a ensinar-lhes muitas coisas. Ele passa a ensinar a palavra de Deus, a falar da chegada do reino de Deus, da necessidade de arrependimento para o perdão de pecados e para que todos possam se tornar cidadãos do reino de Deus. E depois, já muito tarde, quando eles tinham que ir embora, surge a questão da necessidade física que fica enfatizada, e aí Jesus opera a primeira multiplicação de pães e peixes, multiplicando aqui os 5 pães e os 2 peixes que lhe foram apresentados. Mas eu destaco o agir de Jesus diante da necessidade física das pessoas, da necessidade espiritual. Ele, primeiramente, as ensina a palavra de Deus, fala da vontade de Deus para as suas vidas. Depois ele as alimenta. Ele não fica entre uma coisa e outra. Ele faz as duas coisas, ele busca suprir as duas necessidades. E é o que acontece aqui no capítulo 8 do mesmo evangelho, do evangelho de Marcos. Ele havia ensinado por 3 dias aquelas pessoas, mas não as despede sem primeiro colocar algo naqueles estômagos. Não as despede sem que aquelas pessoas fossem para casa com os estômagos satisfeitos, alimentadas, fortalecidas para a longa caminhada. Jesus, ele contempla e ele é sensível a toda a necessidade do ser humano, ao ser humano como um todo. Eu não quero de nenhuma maneira estabelecer aqui uma ordem ou dizer que há uma ordem estabelecida entre, primeiramente, ensinar e pregar o evangelho e depois, então, oferecer ajuda material. Porque há situações que exigirão de nós, primeiramente, ajudar alguém com algo para comer, para depois falarmos da vontade de Deus para aquela pessoa, pois alguém que está com o estômago vazio e com fome dificilmente prestará atenção na mensagem que temos a compartilhar, com a barriga roncando. Concorda comigo? Também, nesse conjunto de necessidades materiais, não está apenas a questão da comida, a questão do alimento, mas também podemos incluir aí aqueles que passam por algum tipo de dor, dor na alma pela perda de alguém, por algum problema não resolvido do passado. Essa pessoa precisa ser ouvida, essa pessoa precisa de um ombro amigo, de alguém que coloque o ouvido à disposição para que ela possa compartilhar da sua dor, possa encontrar então alguém que lhe dê o suporte necessário para enfrentar a sua dificuldade. Eu entendo isso também nesse conjunto de necessidades das quais precisamos atentar e precisamos ser sensíveis a isso também. Não é chegarmos apenas e comunicarmos uma mensagem. Nós, muitas vezes, antes de falarmos, devemos atender as pessoas em outras necessidades, a fim de que elas
possam, quando nós falarmos, possam prestar atenção, possam acolher aquilo que dissermos, porque quando nós as ajudamos de alguma maneira, nós ganhamos o direito de sermos ouvidos, porque nós mostramos um interesse genuíno por elas. Nós olhamos para elas como pessoas, não como mais um membro para a nossa igreja, não como mais uma pessoa, né, que estamos trazendo para a igreja, não como uma espécie de recrutamento. Muitas vezes há esse olhar para as pessoas que ainda estão longe dos caminhos de Cristo. O que Jesus espera é que nós ministremos o amor, a compaixão às pessoas e tenhamos um interesse genuíno em cada uma delas, o interesse de levar esse amor de Jesus, esse amor que transforma, esse amor que liberta. E nesse sentido precisamos então ser sensíveis às necessidades materiais e às necessidades espirituais. Jesus nos ensina aqui que devemos confiar no seu poder. Sim, precisamos confiar no seu poder. Diante da escassez de recursos, nós não podemos ter nisso uma desculpa ou um motivo para não ajudarmos os necessitados, não ajudarmos aqueles que sofrem. Nós temos no capítulo 8 de Marcos, no versículo 4, aquela contra-argumentação dos discípulos, e em seguida Jesus lhes pergunta no versículo 5: quantos pães tendes? Eles respondem: 7 pães. E o texto continua dizendo: então mandou ao povo que se sentasse no chão, e tomando 7 pães, havendo dado graças, partiu-os e os entregou a seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram entre a multidão. Tinham também alguns peixinhos, pelos quais deu graças, ordenando que fossem distribuídos. Diferente da primeira multiplicação de pães e peixes, na primeira temos um número definido de 5 pães e 2 peixes. Aqui, a informação que temos é que foram apresentados ao Senhor 7 pães. E quanto aos peixes, não temos a quantidade, mas versículo 7 diz de alguns peixinhos que foram apresentados a ele. Um recurso muito limitado, uma quantidade muito pequena para alimentar tanta gente. O texto fala aqui no capítulo 8, versículo 9, que havia ali cerca de 4.000 homens. Era muita gente para ser alimentada. E o que Jesus Cristo fala? Traga para mim. Eles levaram os 7 peixes, os 7 pães e alguns peixinhos. Ele deu graças, né, agradeceu ao Senhor, agradeceu a Deus por aquele recurso e começou então a partir e a entregar para os discípulos. E os discípulos foram distribuindo, foram levando para aqueles grupos de 100, aqueles grupos de 50, e aquelas pessoas elas foram se alimentando. Vejam aqui o poder de Jesus em ação. O que Jesus espera de nós é que nós creiamos no seu poder. O recurso é limitado? Não importa. Vamos colocar aquilo que temos nas mãos do Senhor e creiamos que do pouco Ele pode fazer surgir muito. A Bíblia é que nos ensina isso e nós precisamos agir com fé. Aquele que deseja servir ao Senhor, aquele que deseja seguir a Cristo, precisa ter fé, precisa confiar no seu poder. O resultado foi o que o texto nos diz no versículo 8. Todos, preste atenção aí, não foram alguns, ninguém ficou de fora. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Todos, aquelas milhares de pessoas comeram. Ninguém ficou reclamando ali, porque nenhum discípulo passou aqui para me servir, não chegou nada na minha mesa. Geralmente nas festas
seja de aniversário, de casamento, tem aqueles pontos privilegiados, né? O pessoal geralmente chega já com pressa, vamos pegar o melhor lugar, porque ali é a melhor rota do garçom. O salgadinho não falta, né? O suco, o refrigerante não falta, o docinho não falta naquele lugar. Aí geralmente um lugar mais distante, mais escondido, não por culpa do garçom, é um lugar ruim de rota mesmo, não chega tanta coisa. Mas ali com Jesus, meus irmãos, não teve nada disso. Os discípulos passaram em todos os lugares. Ninguém saiu reclamando. Eu não comi peixe, eu só comi pão. Não, só chegou peixe, cadê o pão? Não, chegou tudo para todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Que maravilha! É isso que acontece quando nós, como servos de Deus, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo com o pouco que temos, nos colocamos à disposição de Deus, depositamos o que temos nas mãos do Senhor para que Ele possa multiplicar. E aí, vidas são abençoadas, as necessidades das pessoas são supridas e o nome de Deus, Ele é glorificado. Nós aprendemos com Jesus, conforme vemos aqui no versículo 8, já lido, né, que o Senhor deseja nos usar para abençoar vidas. Quem fez a distribuição dos pães e peixes foram os discípulos. Jesus, Ele os partiu, enquanto os partia, Ele multiplicou. E quem serviu as mesas foram os discípulos. Nesse sentido, Jesus nos ensina que Ele deseja nos usar como instrumento deles para que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas e tenham as suas necessidades físicas e espirituais supridas. Dessa forma, você precisa tomar uma decisão muito importante. Você precisa se colocar nas mãos de Jesus, se colocar à disposição dele, para que ele te use como um instrumento de bênção para muitas e muitas vidas. Ele quer usar você para alcançar os necessitados. E preparando a lição, estudando esse ponto, eu me lembrei da música do Daniel Souza, a música chamada Trabalhadores, onde no refrão, falando ao Senhor, nessa música, quando cantamos nós dizemos o seguinte: somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Meus queridos, Deus deseja usar as nossas vidas, a minha, a sua vida, para abençoar outras pessoas. Se coloque à disposição dele para ser os pés dele nesse mundo, para ser as suas mãos, os seus olhos, para ser a sua boca. E assim, muitas pessoas serão alcançadas pela mensagem do Evangelho. Que momento maravilhoso foi esse, participar da segunda multiplicação de pães e peixes, como também foi da primeira. Que momento maravilhoso com Jesus. Quando nós caminhamos com Jesus, e é somente caminhando com Ele que nós temos essas experiências. E nós, continuando a estudar o texto de Marcos, capítulo 8, agora lendo do versículo 10 ao versículo 13, nós veremos um outro momento. Agora, uma ocasião de conflito entre Jesus e um grupo de fariseus. E aqui o subtítulo da lição é Um Sinal para Crer. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 13. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta. Então vieram os fariseus e começaram a discutir com Jesus, pedindo-lhe um sinal do céu para o colocar à prova. Depois de suspirar profundamente no íntimo, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E deixando-os,
tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. Depois de alimentar aquela multidão faminta, nós vimos no texto, Jesus faz uma nova viagem, uma viagem agora para a região de Dalmanuta. Ele faz essa viagem de barco, nós embarcamos com eles agora, chegamos ali àquele local, seguindo aqui o texto, e há um conflito. O grupo de fariseus, os fariseus que eram um grupo religioso da época, um grupo dedicado ao estudo e ao ensino das Escrituras, mas vocês viram nas lições passadas que a interpretação que faziam das Escrituras era por meio da tradição judaica, e ao longo dos séculos muita coisa foi adicionada aí nessa tradição, e isso não conferia com o ensino da palavra de Deus. E então esse grupo se considerava como a elite religiosa, a elite espiritual dos judeus, e eles não criam em Jesus como o Filho de Deus, como um enviado de Deus, como alguém que ensinava a uma doutrina que vinha de Deus. Eles não criam em Jesus dessa maneira. Eles não viam em Jesus o Cristo, o Salvador. E se encontrando com Jesus, eles pedem, então, não só pedem, né? O texto diz aqui que eles fizeram esse pedido, mas no sentido assim de até exigir: olha, faça um sinal para que nós possamos crer em você. Ou seja, eles pedem um milagre. E o que Jesus faz? Há aqui no texto que Jesus ele suspira profundamente. Eu vejo aqui aquele suspiro de lamento, de decepção, porque Jesus ele já havia demonstrado a sua autoridade através do seu ensino, através de tantas curas, milagres, expulsão de demônios, mas isso não era o suficiente para aquelas pessoas. Não era. Elas exigiam mais um sinal. E olha, se Jesus fizesse um sinal ali para elas naquele momento, eu tenho certeza que elas iriam exigir outro, e depois mais outro. Por quê? Os corações daquelas pessoas não estavam dispostos a crer em Jesus. Aquelas pessoas já tinham tomado uma decisão. Elas não queriam crer nele. Elas estavam ali apenas para prová-lo. Do mesmo modo, nós lidamos com pessoas assim no nosso dia a dia. Tem pessoas que pedem explicações para nós sobre determinados assuntos, mas na verdade elas não querem concordar conosco, elas não querem esclarecimento, elas já tomaram uma decisão, e não importa o que falarmos, nós podemos dar 1000 explicações, podemos apresentar o assunto de 1001 maneiras. Elas não vão mudar de posição porque já tomaram uma decisão no seu coração. O coração está fechado, o coração não está disposto a crer. E é o que aconteceu ali com aquele grupo de fariseus. E realizar um sinal, um milagre, seria lançar pérolas aos porcos. Por isso Jesus, ele não faz nenhum sinal ali, ele responde: em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. Não darei sinal algum para essas pessoas, pois os seus corações estão duros. Elas não estão aqui motivadas a me seguir, elas estão motivadas a me colocar à prova. E Jesus não tinha nada a provar para aquelas pessoas. Ele não tinha nada a provar. E pela dureza dos seus corações, elas não eram capazes de perceber tudo que Jesus já havia feito através do seu ensino, das suas obras, e o anúncio do reino de Deus através do seu ministério. Da mesma forma, hoje, há pessoas que, pela dureza dos seus corações, não conseguem perceber os grandes feitos de Deus nos mínimos detalhes do nosso viver, e por isso não se aproximam de Deus, por isso não se rendem a Jesus Cristo. É nesse sentido, o autor da lição de hoje ele faz um comentário bem interessante
na lição, né, na revista, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: as multicores da vida que refletem em sua retina, o som que reverbera em seus tímpanos e o simples respirar em tempos de pandemia é sem dúvida um sinal mais que suficiente da bondade dele para conosco todos os dias. E eu quero acrescentar também a esse comentário que o gesto maior de amor de Deus, né, de Jesus Cristo por nós, esse gesto foi realizado na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua própria vida por amor a nós. Logo, aqueles que ficam procurando por sinais, por milagres, para crer em Jesus, devem primeiramente olhar para o que o Senhor já fez lá na cruz, onde Ele deu a sua vida a fim de pagar o preço dos nossos pecados, para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós possamos nos reconciliar com Deus. Se você ainda não tomou essa decisão, é importante você crer nisso, crer em Jesus e não colocá-lo à prova. Você que já é servo de Deus, em vez de reclamar, de murmurar, dizendo que Deus se esqueceu de você, lembre-se do que Deus já fez, do sacrifício de Cristo na cruz por você. Lembre-se de todos os livramentos, de todas as vezes que Ele supriu alguma necessidade sua e comece a agradecer a Deus. Pare de reclamar, pare de murmurar. Uma lição preciosa com Cristo nesse encontro com o grupo de fariseus. Uma terceira lição, um terceiro momento, nós continuamos, capítulo 14, versículo 21, que tem como subtítulo Fermento versus Fé. Marcos capítulo 8, de 14 a 21, diz assim: os discípulos esqueceram-se de levar pão e tinham apenas um pão no barco. E Jesus advertiu-os: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber isso, Jesus lhes disse: por que discutis por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não entendeis? O vosso coração está endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais? Quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles responderam: 7. E ele lhes disse: não entendeis ainda? O maravilhoso de andar com Jesus é que até mesmo nos momentos de falha humana, ele nos traz lições preciosas. E é isso que ele faz. Ele aproveita dessa situação para advertir os discípulos com relação ao fermento dos fariseus e ao fermento de Herodes. Os discípulos não entendem muito bem essa lição. Eles pensam que Jesus está falando de pão porque eles tinham esquecido do pão. Mas Jesus ele está usando aquela situação como uma ilustração para advertir aos discípulos a fim de que eles não seguissem o estilo de vida tanto dos fariseus quanto de Herodes. Os fariseus representavam aí os religiosos daquela época entre os judeus. Nós sabemos que o fermento é aquela substância utilizada na massa do pão que deixa a massa com uma aparência bonita, pois ele faz a massa crescer, faz o pão ficar grande, ficar vistoso. Um pão que não cresce é um pão que as pessoas não olham com bons olhos, mas aquele pão que cresce, fica bonito e saboroso já ao olhar. No entanto, o fermento dos fariseus era o fermento da ostentação religiosa, o fermento que gerava um crescimento mais apenas exterior, era um crescimento superficial e que trazia consigo um vazio interior, porque essa ostentação onde os fariseus se julgavam como a elite espiritual dos judeus, os melhores de todos, os seus ritos
que para eles eram muito preciosos, mas não conduziam a Deus, na verdade, dirigir as pessoas para um vazio espiritual, pois não agradava a Deus. Seus ritos e tradições eram incapazes de aproximá-los do Senhor. Com relação a Herodes, Herodes representa aí, ele é a figura política, né, e representa aqueles que buscam ter influência política, influência social, busca pelas riquezas em detrimento de todas as outras coisas, principalmente do relacionamento com Deus. E o fermento de Herodes promove esse crescimento também, mas é um crescimento inútil, pois não proporciona o relacionamento do ser humano com Deus. Está focado nas coisas materiais, está focado nas coisas aqui desse mundo. E Jesus fala: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, com o fermento de Herodes. Eles podem ser bonitos numa primeira impressão, mas é tudo vaidade e diante de Deus não tem valor algum. Busquem o relacionamento com Deus, busquem o relacionamento com o seu Filho. Esse é o caminho que nós devemos buscar. Nós devemos nos relacionar com Deus, como diz João capítulo 17, versículo 3. Buscar o relacionamento com Deus e com seu Filho Jesus Cristo, porque essa é a vida eterna. É isso que durará eternamente. Não a admiração das pessoas, não a influência social, a influência política, não as riquezas. Isso tudo é passageiro, mas aquilo que fica é o relacionamento com Deus. Seguindo o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 22 a 26, temos mais lições para a vida cristã. E aqui, em mais esse momento, agora na cidade de Betsaida, observe o texto. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado e cuspiu-lhe nos olhos. Depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou para casa, dizendo: não entres no povoado. E aqui nós aprendemos com Jesus. Ele curou aquele cego, ele tem poder sobre todas as coisas e para todas as coisas. E ao tocar aquele cego, primeiramente, né, no primeiro momento, o texto nos diz no versículo 23 que ele cuspiu-lhe nos olhos, e aquele homem foi parcialmente recuperado na sua visão. O versículo 24 diz então que aquele homem estava ainda enxergando os homens de uma maneira turva, como uma espécie de vulto, porque os enxergava andando como árvores. Depois Jesus volta a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começa a ver claramente, ficou completamente restabelecido, tanto é que enxergava agora todas as coisas com nitidez. Isso também ilustra o que acontece conosco na nossa caminhada com Jesus. No dia em que nos encontramos com Jesus, nós fomos transformados, mas nós não passamos a compreender todas as coisas de imediato. Nós precisamos aprender com Jesus dia após dia. E não importa se temos 5, 10, 30 anos de vida cristã, nós sempre teremos algo a aprender com Jesus. O texto aqui nos ensina que ao nos relacionarmos com Cristo, nós vamos aprendendo gradativamente. O processo de cura do cego ilustra esse processo de aprendizado com Cristo em nossas vidas, nessa caminhada com Ele. E eu me lembro do que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 11.
A palavra diz assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Nesse sentido, meus queridos, até que nós vejamos ao nosso Senhor face a face, devemos depender dele, como aquele homem antes de ser curado dependeu. Jesus tomou pelas mãos, o segurou, o levou até para fora do povoado, versículo 23, e ali impôs as mãos sobre ele. E ali fora do povoado, aquele homem pôde vivenciar um momento de intimidade com Jesus. É assim na vida cristã. É Jesus quem nos guia e nós servimos a Ele publicamente, mas devemos ter momentos de intimidade, momentos a sós com Jesus, para ouvirmos a sua voz, para nos relacionarmos com Ele. Esse é um aspecto essencial da vida cristã. Nesses momentos, Jesus ele compartilha de si mesmo conosco, ele que é a palavra de Deus. É um momento essencial para a vida cristã. E você tem tido esses momentos de encontro a sós com Jesus? Você tem dedicado tempo para isso? Isso é muito importante. Isso é fundamental para todo servo do Senhor Jesus Cristo. Aquele homem, depois de curado, ele foi enviado por Jesus para a sua casa. Isso mostra para nós que antes de sairmos mundo afora testemunhando de Jesus para as pessoas, nós devemos testemunhar primeiramente para aqueles que fazem parte da nossa própria casa, para aqueles que são da nossa família. Estamos chegando ao fim do capítulo 8, mas ainda temos 2 momentos especiais e algumas lições a serem destacadas. Agora, capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30. Acompanhe a leitura. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falasse a respeito dele. E aqui temos a informação, aquilo que a igreja precisa saber, o que a igreja precisa compreender. Ela existe porque Cristo, ele é o Senhor da igreja. Ela existe porque Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador. Jesus ele faz essa revelação aos discípulos através de 2 perguntas. Primeiro ele pergunta: olha, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles falam: João Batista, Elias, alguns dos profetas. Era essa impressão que as pessoas tinham a respeito de Jesus. E depois ele fala assim: agora eu quero perguntar para vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, aquele discípulo entusiasmado, animado, aquele discípulo espontâneo, o professor mal acabou de fazer a pergunta, na verdade nem chegou ao final da pergunta, ele já estava com a mão levantada ali: Senhor, eu quero responder, eu quero responder. E ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo. Essa é a resposta de Pedro. E vejo o sorriso de Jesus para aquela resposta imediata e a resposta correta. Jesus é o Cristo. Meus queridos, as pessoas costumam admirar Jesus como um profeta. Há religiões que respeitam Jesus na figura de um profeta. Há religiões que admiram Jesus por ele ser um mestre por excelência.
Há pessoas que admiram Jesus pelo seu poder de liderança. Há aqueles que falam que ele foi o maior dos psicólogos. Enfim, atribuem-se muitos títulos a Jesus. Mas Jesus está além de títulos humanos, além da capacidade humana. Jesus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Jesus, ele é o Deus homem, aquele que deu a vida em nosso favor e aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte. A igreja precisa se lembrar constantemente disso. Precisa se lembrar quem é o Cristo, que é o cabeça da igreja. Ele é o Deus homem. Ele está além de qualquer ser humano, de qualquer capacidade humana. Ele é o próprio Deus. Mais uma lição pode ser encontrada aqui nesse capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Agora vamos ler os versículos 31 a 33. E nós temos o seguinte, que Jesus começou a ensinar-lhes, ou a ensinar aos discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Nós temos mais esse momento aqui com Jesus, onde nos é apresentado o âmago do Evangelho. O âmago do Evangelho está no anúncio a respeito da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele viveu neste mundo. Jesus Cristo, ele sofreu. Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele morreu, ele foi sepultado conforme as Escrituras, mas ele ressuscitou e ele está vivo. E por isso ele salva a todo aquele que crê em seu nome, a todo aquele que se rende a ele e o recebe como Senhor e Salvador. Esse é o âmago do Evangelho. Quando nós compartilhamos uma mensagem sem falarmos da obra de Jesus Cristo, nós não estamos compartilhando o Evangelho. Esse é o âmago do Evangelho. Jesus Cristo sofreu, ele morreu, ele ressuscitou. Nós precisamos proclamar o Evangelho por inteiro. Não podemos excluir nenhuma de suas partes. E nós vemos que o apóstolo Pedro, como aquele cego lá de Betsaida, que primeiramente começou a enxergar os homens apenas no seu vulto, caminhando como árvores. Depois, quando tocado por Jesus novamente, ele passou a enxergar com nitidez. Vemos que Pedro, embora reconhecesse o Cristo, Jesus como Cristo, como Salvador, ele tinha um conceito errado a respeito do Cristo, no hebraico, o Messias, aquele que era tão esperado pelos judeus e aquele que é o Salvador de toda a humanidade, pois ele não tinha essa concepção de que o Messias passaria por todo o sofrimento. Ele imaginava um Messias, um Cristo, como um grande líder político, como um conquistador humano. E Jesus, ele vem na figura de um servo sofredor para cumprir a sua missão. Nesse sentido, queridos, quando falamos do âmago do Evangelho, é importante entendermos que Jesus, ele não sofreu por causa do poder das autoridades judaicas ou dos romanos, ou porque o Império das Trevas, por um período de tempo, assumiu uma força maior que o poder de Deus. De forma alguma. Deus é o Todo-Poderoso, ele jamais perdeu o controle, e o Império das Trevas, ele é insignificante diante do poder de Deus. Jesus Cristo, ele sofreu, foi crucificado e morreu porque Deus quis, e porque Jesus se entregou, porque isso fazia parte da sua missão, e por isso ele ressuscitou. Você pode glorificar a Deus por isso? A última lição está aí em Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao 38,
onde a palavra de Deus nos diz, aqui Jesus Cristo fala a respeito do estilo de vida dos que seguem a Jesus. É o último ponto a ser destacado. Anote aí, o estilo de vida dos que seguem a Jesus. Diz assim o texto: e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Qual o estilo de vida de um seguidor de Jesus? É a lição que Jesus nos ensina nesse final do Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós, como seguidores dele, devemos negar a nós mesmos, as nossas vontades, desejos, prioridades. Tudo isso deve ser substituído pela vontade do Senhor. O discípulo, ele tem como prioridade fazer a vontade do seu Senhor. Nós devemos tomar a nossa cruz. A cruz, que é um lugar de morte, é um lugar de rendição, mas antes de tudo é o lugar que pode ser compreendido como o centro da vontade de Deus. Como o apóstolo Paulo, devemos dizer que nos orgulhamos na cruz de Cristo. Devemos carregar a nossa cruz. Isso implica em renúncia e em fazer a vontade de Deus. O estilo de vida daquele que deseja seguir a Cristo deve ser o de imitar a Jesus, de ser como Ele, seja nas nossas atitudes, seja em nossas palavras, mas também na nossa maneira de pensar. E o Espírito Santo, ele molda, ele transforma todo aquele que se propõe a ser semelhante a Jesus. Servir a Jesus não é fazer parte de uma religião. Servir a Jesus não é fazer parte de uma tradição. Tem gente que diz assim: não muda essa religião porque é uma tradição da família. Mas o que importa é isso. Qual o valor disso se você não está seguindo a Cristo? E que você não transforme também o Evangelho apenas em algo cultural para você, numa tradição familiar. Você precisa ser um seguidor de Jesus, você precisa imitá-lo. Você precisa se colocar nas mãos dele e precisa obedecer aos seus mandamentos. É isso que Jesus espera da sua vida. Chegamos ao final do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, onde tivemos acesso a várias e preciosas lições. Que a palavra de Deus possa guiar a sua vida e que você possa colocar essas lições em prática. Meu desejo é que o Senhor abençoe você e a sua família, que vocês tenham uma ótima semana. Um grande abraço a todos.